Boa noite para todo mundo. Eu sou a Gláucia, nutricionista, amiga da Simone. Fizemos faculdades juntas e nessa quarentena aí estamos realizando algumas lives, né? Que começou com café da manhã e lanchinhos, depois progredimos para as principais refeições e agora, né? Depois de ter falado tudo isso, faltava o quê? A sobremesa para fechar com chave de ouro. A nossa intenção aqui é de falar de algumas preparações bem simples, fáceis e, além de saudáveis, também específicas para alguma clientela, né? Clientela não, desculpa, algum nicho mais específico, como algumas pessoas que não podem consumir a lactose ou que sejam veganos. Então, algumas dicas que nós vamos dar a esse público também, que tem essa necessidade especial, também pode aproveitar essas dicas. Qualquer coisa, gente, que tenha dúvidas, também coloca aí para a gente ir lendo e respondendo na medida do possível. Sim. A gente pensou em algumas receitinhas para passar para vocês, sempre bem simples. Oi, Luizão, boa noite. O Luizão mora no Canadá. Ó, a gente está Que internacional. bacana! Estamos internacional! Luizão, fica aí, hein? Não sai. Então, e a gente escolheu receitas que a gente pode trocar, tirar açúcar, colocar adoçante, trocar farinhas. A gente vai falar um pouco dos ingredientes, qual a função de cada ingrediente, porque qualquer receita a gente pode transformar aquela receita em zero glúten, zero lactose, zero açúcar. Tudo pode ser transformado. Muita gente fica limitado seguindo ao pé da letra uma receita. E às vezes, eu não sei se acontece com você, Gláucia, mas comigo alguns pacientes falam assim, se eu não fiz a receita porque eu não tinha, pasta de amendoim. Falei, mas, então assim, no resumo, a gente vê que fica muito limitado ao pé da letra. Então, o que eu acho importante é a gente mostrar o que pode ser substituído. Então, numa receita tradicional, quem tem intolerância à lactose vai poder fazer. Quem tem a intolerância ao glúten vai fazer também. E quem quer entrar em forma e substituir algum ingrediente calórico também pode fazer. É essa a conversa de hoje, para a gente mostrar as diferenças de açúcares, as diferenças, o que pode substituir o ovo, o que a gente pode substituir o leite e assim por diante. E a gente vai falando de algumas receitinhas práticas que a gente acha saudável, práticas, que são rápidas e bem saborosas. Mais alguma coisa? Sabe que eu lembrei, Cis? Vem muito de encontro do que a gente já conversou nas lives anteriores, né? O fato da pessoa se aventurar, né, pela cozinha, aprender a fazer, iniciar com pequenas preparações mais simples. Oi, Andréia, tudo bem? Isso possibilita mais conhecimento e mais prática. Então, com o que a gente vai falar aqui, quem já tem essa habilidade vai se tornar cada vez mais simples. E quanto mais a pessoa for para a cozinha preparar alguma coisa, não precisa começar pelo mais complexo, como nós já falamos, né? Começa pelo mais simples, vai vendo como cada alimento se comporta, e aí, quando olha uma receita, você já sabe e fica mais segura de fazer essas trocas, né? Sim. Eu sempre falo, toda receita que eu pego nunca fica igual, porque eu sempre vou mudando alguma coisa, eu falo, isso aqui eu vou trocar, ou eu não tenho, eu vou fazer de outra forma, e sempre, claro, fazendo a troca adequada, sempre dá, alguma coisa sai, né? Ruim não vai ficar. E é legal fazer essas experiências, né? Para você não ficar limitado. Outra coisa que eu acho interessante a gente comentar, né, que assim, existe muito esse endeusamento do mundo fit, né, que as pessoas acham que tem que ter muito dinheiro para comprar algum alimento nessa linha, às vezes realmente desprende muito dinheiro em alguns produtos que são caros, mas que ela poderia fazer em casa, ou não teria tanta necessidade do uso de um adoçante tão caro, né?
Então, a pessoa tem que avaliar tudo isso, até que ponto vale a pena mesmo você consumir adoçante ou substituir o adoçante para quem está pensando na redução de peso pelo açúcar da própria fruta, que a gente também vai dar uma orientada aqui como é que faz essa substituição, né? Então, para a Sim, pessoa reavaliar tudo isso. E para que dê tudo certo, né? A pessoa tentar fazer, né? Tentar fazer. exato. E mesmo que erre, insistir que vai ganhando cada vez mais sabedoria para preparar os docinhos aí. Sim. Oi, Geni. Outra coisa, falando de alimentos já prontos, muita gente também compra o diet, o zero açúcar, achando que está fazendo uma troca maravilhosa. E, Nutri, eu comprei o zero açúcar para dieta. Engano, porque o zero açúcar é para quem tem restrição ao açúcar. Quem tem restrição ao açúcar? O diabético. Então, na formulação, muitas vezes é muito mais calórico do que a troca pelo normal, né? Exemplo clássico, chocolate. O chocolate diet ou chocolate zero açúcar, ele tem muito mais gordura do que o chocolate normal. Então, assim, é importante ler o rótulo. Eu estou postando todo dia, ou dia sim, dia não, da página do Desrotulando, alguns produtos, alguns ingredientes para desmistificar e mostrar que precisa ler o rótulo. Muitas pessoas estão postando, colocando nos comentários que nunca leu, nunca percebeu que tinha variedades, né? Então, assim, é muito importante ler o rótulo, é fundamental ler o rótulo. Por quê? Você troca alguma coisa que não é saudável por uma pior, né? Então, zero açúcar é para diabéticos, não é para emagrecimento, para redução de calorias. Isso é clássico, né? Então, fica atento, leia o rótulo. Isso eu estou postando sempre, eu vou ser chata, porque eu preciso despertar, né? Entender o que tem naquele alimento. No caso do chocolate, né, Simone, a pessoa acaba pagando caro o sabor que ela espera, ao ponto que ela vai consumir a versão tradicional. Exatamente. E o fitness é a mesma coisa. Às vezes, no rótulo, outra coisa importante pão integral, pão, né, integral. Olha os ingredientes. Quando você olha os ingredientes, é sempre do que tem mais quantidade de produto para os menos. Então, se você lê que é o integral e o primeiro ingrediente é farinha de trigo, pensa, não é integral. Ou que tem açúcar na formulação, nos ingredientes. O primeiro ingrediente, açúcar, não é um saudável, não é um alimento saudável. Então, tem que ler o rótulo. É preguiça de ler. Então, é pequeno. Então, tira uma foto, amplia. Às vezes eu também não enxergo. Eu tiro a foto, amplio e começo a ler. Tem que prestar atenção nesses ingredientes que a gente compra de produtos industrializados. Sim, já falando do açúcar, você já quer dar uma introdução falando já do uso dos adoçantes? A gente já... que o Sim. pessoal devem estar ansiosos. Vamos lá? Vamos falar do açúcar e dos adoçantes. O que é o açúcar numa sobremesa? Né? É um dos ingredientes, é o ingrediente quase que principal entre a farinha e o açúcar. O açúcar dá sustentação numa sobremesa, né? E dá corpo na sobremesa. Então, quando a gente substitui o açúcar por um adoçante, a gente tem que mudar alguns ingredientes para não desandar aquela receita. Exemplo, um bolo. Se você tira o açúcar do bolo, ou você utiliza como adoçante, aquele adoçante culinário, que ele já vem na formulação com outros ingredientes para dar corpo no produto. Então, uma xícara de açúcar equivale a uma xícara de adoçante culinário. Se eu vou usar... Em volume. Oi, Glau. Em volume. Em não volume. Em peso, hein? Em volume. Porque é para replicar a receita na mesma quantidade, xícaras, né? Agora, quando a gente troca por um adoçante natural,
você vai ter que mudar a quantidade de farinha, vai ter que mudar a quantidade de fermento e de gordura para dar corpo e sustentação nesse bolo. Mas, enfim, dá para ser feito quando a gente não escolhe um adoçante culinário. Aí vocês podem perguntar, qual que é o melhor adoçante culinário? O que tem adoçante natural na formulação. Então, hoje tem de stevia culinário. O que eu não recomendo, tal e qual é com adoçante, o pior que tem, né? Então, esse eu não recomendo. Sintético. Agora... Sintético. Oi? Sintético, né? Sintético. Então, assim, em alguns países é proibido alguns adoçantes que a gente utiliza aqui no Brasil, né? Estévia, muita gente não gosta e não sabe utilizar, né? Ele não gosta porque ele não sabe utilizar. Porque quando bem utilizado, para mim é o melhor adoçante. Ele não tem nenhuma reação no intestino, né? Ele não tem nenhum tipo de caloria. Então, ele não vai fazer nenhum tipo de metabolismo. Eu não vou falar de reações químicas, mas é o único que não promove reação química no organismo, né? Todos promovem. A estévia é ingerido, é 0 calorias e é eliminado. E ele é o melhor. Só que qual é o problema da estévia? Estévia, ele é um realçador de sabor. Então, se você erra a mão desse adoçante, você realça o sabor, intensifica aquele sabor. Exemplo, um bolo de laranja. Se você utilizar a estévia errado, ele vai ficar super amargo. Não é igual aos adoçantes que a gente está acostumado, que quanto mais você coloca, mais doce fica. Não. Aí a pessoa tem aquele horror de estévia. Não. E a estévia é 300 vezes mais doce que o açúcar. O FIT é uma mistura de açúcar refinado com... aí você precisa ver se é sucralose, se é aspartame. Normalmente é sucralose. Sucralose não sucralose é artificial. É artificial. Eles falam, até tem uma propaganda da linha que é super... Não, acho que é do Zero Cal da linha, falando que é derivado da cana. Sim, só que depois que é derivado da cana, ele coloca um hidrogênio lá e ele é nocivo, ele é químico. Então, ele não é natural. A estévia é uma folha, é uma planta. Até os índios que descobriram a estévia. E agora que a gente está consumindo, mas a estévia, ele é cicatrizante, ele tem poderes dentro do organismo que nenhum outro tem. Ele é super saudável e benéfico para a saúde. Só que, como eu falei, o poder adoçante dele é 300 vezes maior que o açúcar. Aí tem o xilitol. Xilitol é natural também. Porém, se você consumir com grande volume durante o dia, ele promove diarreia, né? Ele tem um poder de ativar... Relaxante. Laxativo, e você fica desconfortável na receita, ou depende da pessoa, pode ter sente mais do que outras, né? O eritritol... Tem mais tolerância ou não. Exato. Tem o eritritol hoje também bastante no mercado. E o eritritol, às vezes, tem alguns que são eritritol com estévia. É bom também, né? Porque aí você também não erra a mão tão feio com a estévia. A estévia é pouquinho experimenta. Tem que ter paciência para entender como trabalhar. Eu fiz uma experiência, teste cego, com pessoas que odiavam estévia. E o que eu fiz? Bolo de chocolate, bolo de baunilha e bolo de laranja. Deu um trabalho, porque para cada um tem uma quantidade certa de farinha, estévia e fermento para dar certo, porque ele é um realçador de sabor. Aí eu dei para todos experimentarem. Ninguém falou que era 0 açúcar. Então, quando eu falei, nossa, estévia é horrível. Não. Então, tem que saber usar, tem que ter critérios. Aí, a gente pode falar de um outro adoçante natural. O mel. Para quem não é diabético, o mel é um adoçante natural.
O melaço é um adoçante natural, a gente pode estar utilizando. O melaço é rico em ferro, né? Então, a gente tem que pensar sempre nos atributos dos alimentos que a gente está ingerindo, né? Ele único e ele em conjunto com outros. Então, quando a gente fala saudável, é com todos juntos, né? É todos unidos aí para dar saúde, desintoxicar. É esse o objetivo da alimentação saudável. Acho que Eu de gosto muito também adoçante, do açúcar de coco. Açúcar de coco, o né? Os açúcar, açúcares o naturais. açúcar de coco, Mascavo. o açúcar de coco, ele também, para um diabético, tem que tomar cuidado, né? Ele tem um poder também, a glicemia sobe, porém, para quem não tem restrição, ele é fantástico. Para mim, ele é o melhor, ele é o mais gostoso. Eu não troco ele por outro, assim, até em casa a gente usa o açúcar de coco para tudo, e ele não confere sabor de coco. A gente está acostumado sempre a falar, né? Ai, vai ter um sabor. Oi, que saudades, minha amiga. Então, o açúcar de coco é fantástico, o mascavo dá um pouco de sabor, né? Mas fica bom. Sim, só que ele confere um sabor e muda a coloração do bolo. Ele fica mais escuro por conta da coloração, né? E o demerara. Então, assim, na linha dos açúcares, então, do açúcar refinado, o melaço, o mascavo, o demerara, o cristal e o açúcar refinado. Então, quanto Tem menos... o néctar de coco também. Não, dos de cana eu falo, né? Quanto menos Sim. refinado, melhor. Então, quanto mais escuro o açúcar, né, de cana, melhor. A gente vai ter nutrientes bastante importantes. Do coco tem o açúcar de O coco, açúcar, o néctar. o néctar e tem a farinha de coco, né? Falando da linha e o leite de coco. Então, para mim, o coco, você pode utilizar todo ele nas receitas. Então, tem o óleo de coco, tem o leite de coco, o açúcar de coco e a farinha de coco, né? Todos eles super saudáveis para a gente usar nas receitas. Falando dos leites, né? Então, eu tenho intolerância à lactose e a receita tem leite. A gente pode substituir pelo leite vegetal. Então, leite de coco, leite de amendoim, de amêndoa, Amêndoas, castanha de caju, de caju, vários. Tem uma diversidade. soja. Soja. Só que, assim, eu acho, para a gente utilizar, tem muitos já no mercado, né? Que não precisa preparar o leite, mas eu acho que é muito mais saudável o que a gente prepara, né? Porque leia o rótulo. Alguns falam que é super natural, porém são super industrializados e ultraprocessados. Então, tem umas receitinhas super fáceis e é bem mais barato do que o leite vegetal comprado, né? O da caixinha no mercado. Tem o de arroz também, o leite de arroz. Tem uma infinidade que a gente pode estar trocando pelo leite de vaca. A desvantagem desses industrializados, né, desses extratos vegetais, que normalmente eles têm espessante, tem uns que tem algum aromatizante, tem caramelo, e tem o conservante, porque senão ele não duraria na prateleira, né? Ao passo que se você faz em casa, você está consumindo uma coisa sem nenhum aditivo, né? Exato. Falando das gorduras, né? A gordura, o que vai fazer no bolo? A maciez do bolo, né? A gordura é para isso. Então, quanto mais gordura, mais fofinho é o bolo. O que a gente pode fazer quando a gente tem para diminuição de calorias e tirar a lactose? A lactose também na manteiga, né? Nunca margarina, tá, gente? A gente tem que falar de saudável, é manteiga. Margarina não é saudável. Quando a gente
troca, a gente pode trocar pela gordura de coco, que funciona em todas as receitas. Eu já fiz diversas, salgadas, tortas, bolos, tudo com o óleo de coco. Funciona perfeito, não vejo problema nenhum. E tem algum outro, Glau, de óleo que você utiliza? Eu uso azeite também. Azeite. Azeite, eu tenho algumas pessoas que falam que deixa sabor residual, mas eu acho que é muito mais impressão, que se você falar que você usou um óleo vegetal, a pessoa não vai perceber que foi azeite. Eu já troquei em vários que iriam, por exemplo, acabou minha gordura de coco, não tenho, eu uso azeite, vai super bem, até porque às vezes até tenho o óleo de coco em casa, mas ele está solidificado, eu tenho preguiça de colocar em banho-maria para derreter, eu acabo pegando azeite e se comporta super bem, é uma gordura saudável. Concordo. Você, sabe que eu lembrei? Com relação a adoçar a receita do bolo, a gente acabou não falando, o poder das frutas também substituir o açúcar na receita, né? Ou a maçã ou a banana para conferir o sabor doce no bolo, né? Diminui a quantidade de farinha e de açúcar e usaria a própria fruta para adoçar. Normalmente, o que a gente poderia usar? A própria banana, que é a mais barata e mais fácil e bem doce, né? Quanto mais madura, mais doce. A maçã, fazer em forma de purê. Ele está perguntando, a farinha de amêndoa é mais calórica que a farinha branca? Bastante. Bastante. Mas tem a vantagem e desvantagem, né? É isso que a gente está falando. Todos os refinados, seja a farinha de trigo e o açúcar, não vai te dar nada em troca, né? É uma caloria vazia. Já uma farinha de amêndoas tem todas as vitaminas da amêndoa. Se eu não me engano, tem zinco, tem a gordura boa que faz bem para o nosso sistema circulatório, né? Para a nossa pele. Da saciedade. Então, assim, é uma troca, você não precisa estar consumindo todo dia farinha de amêndoa, mas ela fazer combinado. Então, assim, às vezes eu uso a farinha de trigo, mas eu incorporo linhaça ou farinha de linhaça, a chia, gergelim. Então, eu faço um mix de fibras para dar alguma coisa para aquela farinha, né? Da saúde para o meu alimento. Então, assim, a farinha é importante para dar também o corpo da sobremesa. Só que você tem que trocar por uma integral. Então, a gente tem farinha de maracujá, farinha de berinjela, tem as farinhas de amêndoa, farinha de castanha, de caju. Tem amendoim, que é deliciosa. Que é barata, não é tão cara quanto uma de amêndoa. De amêndoa. Quanto a de caju, né? Então, dá para fazer em casa. Dá para fazer. Facinho, rápido. Então, assim, é importante a gente ter um pouquinho de todas, diversificar, né? E a Roseli, não sei se já foi dito qual o melhor adoçante. Então, eu falei, o adoçante é o natural, né? Então, depende da tua necessidade. Se você quer diminuir calorias ou se você quer deixar o alimento saudável, né? Se for para diminuir calorias, o ideal é o xilitol, eritritol e estévia. Tem já produtos que são para fazer a sobremesa, né? Que são os adoçantes culinários. E procura o natural. Então, Mundo Verde tem muita coisa. No supermercado tem a gôndola do saudável. E leia, sempre tenha a informação, né, na leitura. O que tem nesse alimento, né? O que pode ter de bom, o que não. Tem que olhar. Mas, normalmente, com estévia, xilitol, eritritol, é perfeito para fazer. Agora, eu não quero adoçante, eu quero um açúcar. Qual é o açúcar? Açúcar de coco, o demerara, o mascavo, o melado, todos que vão te trazer nutrientes, né? Benefícios para a saúde. O de coco também. O açúcar de coco. Oi, Eduardo. Boa noite. Só porque a gente falou que só entra meninas na nossa live, hoje entrou um monte de menino na live.
Entrou o doutor Kleiber, entrou o Eduardo, entrou o Luizão. Entrou meninos hoje, viu? A Aline está Alguma perguntando pergunta? qual a diferença entre a farinha branca e a integral. Fala, Glau. A única diferença é que uma passa pelo refino, então ela só vai ter o amido, já a farinha integral não, a gente preserva parte das fibras e algumas vitaminas também, mas mais as fibras. Entre uma e outra, lógico que a preferível é a integral. No caso, você está falando é a farinha de trigo, né? Quando a gente usa farinha integral, até numa receita, tem que fazer uma observação que se você, o ideal, dependendo da receita, é misturar um pouco. Que se você usa só a integral, ele fica aquele bolo ou aquela Pesado. massa embatumada, porque tem muita fibra, ele puxa a água, ele não desenvolve aquela maciez, né? Então, ou se for usar somente a integral, tem que acrescentar gordura, fazer algumas alterações na receita para ficar macio. Eu coloco, como eu falei, farinha de trigo, mas eu acrescento fibras. Então, ele se torna integral e coloco aveia, coloco chia, linhaça, para misturar. Qual fruta que não podemos deixar de comer diariamente? Nós devemos comer 3 tipos por dia. Então, não tem a fruta, todas são Tem que benéficas, variar, né? até mesmo que você goste muito de uma, tem que dar a vez para outras também, sempre estar variando, porque uma só não vai conter todos os nutrientes necessários. Então é importante diversificar vários tipos de frutas. Uma vai ser mais rica em vitamina C, a outra em vitamina A, uma tem mais fibra, uma tem mais açúcar, então variar a gente consegue. Sim. E Oi. o ideal é sempre colorido, pratos coloridos, né? Então, aí você não está errado. Você não vai errar nunca, prato colorido. Então, banana, maçã e pera, banana, mamão, abacaxi. Oi, Jennifer, boa noite. Então, sempre diversificar 3 frutinhas por dia, com bastante fibra, granola, melzinho, aveia. Fantástico. Glau, vamos começar a falar. Eu ia falar isso, a gente só estava dando uma introdução de alguns ingredientes, né, para fazer a alteração, para vocês saberem como ele se comporta, mas aguardem aí que a gente vai falar das preparações, senão eles vão falar, cadê as ideias, né? Não, eu vou falar só o último, que a gente não falou ainda, só falta esse, aí a gente já fala das receitinhas. O ovo. Ok, deixa aberto, hein? Isso. O ovo, tem gente que é vegano, vegetariano e não consome ovo. Tem o leite, tem gente, a turma que não consome leite e tem a turma que não consome o ovo. Como que eu faço uma receita substituindo o ovo? A chia, né? A linhaça que dá a liga para a gente substituir. Nós fizemos algumas receitas, né, Glau? Tirando o ovo, ficou excelente com a farinha de linhaça. Inclusive, a própria banana também substitui o ovo, né? Só que aí tem algumas situações que tem pacientes que não gostam, porque a banana tem um sabor marcante, vai deixar na preparação. Então, o uso das farinhas ou de linhaça ou de chia seria uma excelente opção, porque elas não têm o sabor, né? E consegue a textura do ovo na receita. Sim. Eu vi que você respondeu para o Eduardo, banana com canela é fantástico. Pela canela, por ser um termogênico, por ela ter propriedades, né, funcionais no organismo, né, até para aromática, ela também, na receita, ela mascara a presença, mascara não, como eu falar, diminui a quantidade de açúcar, ela funciona como se fosse um açúcar, você usa canela, parece que a preparação tá adoçada. E fora o perfume que ela dá, o sabor delicioso, né? Vai gravar a live, sim. Nós vamos gravar. Então, bora para as ideias? Bora para as ideias, que aí as pessoas vão ficar aguçadas, senão a gente acaba... O Instagram corta a gente.
Vamos começar então, Si? Você quer Vai, começar? Eu Glau. começo? Vamos começar Bom, então pela opção mais fácil e prática e rápida, que são as frutas, tá? Mas não é isso. só comer a fruta, senão fala, ai, que coisa sem graça, ai, comer fruta, né? A gente vai dar alguns exemplos aqui de incrementar essas frutas, né? Então, uma forma de incrementar as frutas é grelhar essas frutas, ainda mais agora no frio, né? Consumir elas quentes, né? O que que poderia ser? Um abacaxi, né? Que você pode grelhar ou na grelha Canela. mesmo, ou na frigideira, tacar canela generosamente, aquele cardonomo também, cravo aí, ou raspinhas de limão, fica muito bom também, ou limão, laranja, fica super aromática. Colocar um fiozinho de néctar de coco. Eu até trouxe aqui, ó, se o pessoal ver, ó. Ah, você tá, tá com os ingredientes aí, Glau. Isso aqui é super gostoso. É porque tem muita gente que não conhece, porque ele não é tão fácil de achar. Isso aqui dá para usar em cima da fruta grelhada, de uma salada de fruta, de um crepe que a gente vai falar, de uma série de coisas. E por ser do coco, ele tem um índice glicêmico menor, ele não é tão. Se substituiria, por exemplo, uma calda de chocolate ou de caramelo, sendo que ele é muito mais saudável do que essas caldas industrializadas. Ó, O que mais Glau, que dá para alguém grelhar? falou aqui que fruta não é sobremesa, tá? Deixa eu ver quem foi que pulou aqui, passou rápido. A gente Você também acha? acha isso. A gente não é contra sobremesa, mas a frutinha faz bem. Para mim, ela é sobremesa e é uma forma de incluir a fruta, que muitos têm dificuldade de comer a fruta somente, e a gente vai dar uma opção de incrementar para que ela faça parte da dieta, não prejudique para quem quer perder peso, né? Eu acho uma opção legal. Ainda das frutas grelhadas, além do abacaxi, a gente pode fazer também o figo, né, Simone? A minha irmã é fã de figo. Aí acrescentar mel ou colocar figo com cottage e uva passa também fica super bom. Mamão com uva passa e cottage também é gostoso, eu acho, pelo menos, né? Que mais? Aí a quente, a banana, eu gosto muito, a banana com canela. Para mim, banana com canela, maçã com canela é tudo de bom, né? A banana pode ser quente ou mesmo amassadinha. Eu gosto dos dois, assim. Banana para mim é uma fruta que combina com tudo. Tem gente que não gosta, mas é uma fruta super agradável assim e fácil de preparar várias sobremesas, né? A banana pode pôr a Ah, pasta de amendoim, colocar um quadradinho de chocolate 70% para derreter junto, também fica muito bom. eu vi até uma ideia da banana, a rodelinha, você derrete o chocolate, banha no chocolate amargo, a banana, fica um bombom de banana, né? Para quem é fissurado em chocolate, é uma ideia bacana. Ó, eu não sei o nome, RH, uva passa me tira a vontade de comer doce. Sim, É a alguns Raíssa. gostam. E tira mesmo, Outra e ela é super gostosa também, e vai em ideia. outras preparações. Agora falando do frio, eu acho uma ideia muito bacana, é o sorvete à base de suco, né, com pedaços de frutas. Então pode ser água de coco com as frutinhas. Hoje tem para fazer aquele sorvete de picolé, tem umas Paleta, forminhas, né? tem até forminha de paleta. Super fácil de comprar. Você coloca picadinha as frutas, coloca um suco ou coloca água de coco. Fica maravilhoso, é uma sobremesa deliciosa, um sorvetinho super gostoso e fácil de fazer e barato, né? É uma opção também com a fruta. O sorvete de banana, que é a base para outras, né? Que aí você pode acrescentar o cacau, frutas vermelhas, amendoim, manga, e super pouco calórico, sem a gordura, que o sorvete industrializado é rico em gordura e açúcar, não é só açúcar, gente, ele tem muita gordura para dar cremosidade. Esse E sorvete, além trans, de né? ser super saudável, e serve também para criança, né? Quem tem filhos, é uma sobremesa
ideal para criança, para substituir o sorvete industrializado. Você congela a banana e depois passa no processador. Aí você pode colocar o cacau, você pode colocar mel também para dar um gostinho diferente na fruta e pode adicionar. Oi? Pasta de amendoim, pode acrescentar maracujá, manga. Eu já fiz várias versões, é uma delícia e super fácil de fazer. Delícia. Então, ó só, a banana, então, você viu, ela serve para adoçar o bolo, serve de sorvete, serve para comer pura, com N opções em cima, né? Ela é super versátil. Super. A frutinha também, como eu falei, da banana com chocolate amargo derretido, que fica um bombonzinho, a fruta também como um fondue, né? Só que com chocolate amargo. Ou quando a pessoa fala, eu não aguento, eu não tolero o chocolate amargo. Então, você coloca o chocolate meio amargo, vai fazendo a transição até você gostar do sabor do chocolate amargo. Só não coloca o ao leite ou o branco, né? Agora, o chocolate meio amargo, derretido na frutinha, no morango, na uva, né? Em todos, Mexerica, quase todos. mexerica, que também tem pouca caloria. No coco, pode por aí, já pode aumentar um pouquinho, fica uma delícia. A pasta de amendoim é calórica sim, mas você consegue consumir, tudo pode na realidade, você tem que saber a quantidade e como que vai usar e o contexto da dieta. A vantagem da pasta de amendoim, justamente por ela ter óleo, é que ela dá uma saciedade maior e a quantidade que você vai usar nas preparações é pouca, né? E vale a pena, eu uso. Ela é proteica, né? Ela é uma proteína e uma gordura boa. Então, na pasta de amendoim, você está consumindo com 2 nutrientes importantíssimos para a saúde, né? E a pasta de amendoim, você tem que usar pouco, porque ela é muito forte, né? A integral. Ela é muito forte, então você não consegue também consumir uma quantidade muito grande da pasta. Ela também serve para colocar na maçã. Eu até coloquei no meu Insta lá também uma opção. A maçã, gente, também fazer assada, grelhada, em compota, usar essa compota para colocar no iogurte, no pudim de chia, como a gente deu a dica lá no café da manhã também, fica excelente. Maçã super saudável, rica em fibra, também dá saciedade e com pouquíssimas calorias. Então, não é uma opção só dela pura, tá vendo? A gente consegue melhorar, acrescentar outros ingredientes, sofisticar. Ah, lembrei, crepe de maçã, né, Simone? Os crepes que a gente pode usar como recheio, a maçã, o morango, a banana, um abacaxi grelhado para servir de recheio, colocar um néctar de coco como cobertura. Se fizer em forma de crepe, fica super sofisticado, uma sobremesa simples, barata, né? E super gostosa. Pode tomar leite de amendoim? Pode, eu tomo. Eu mesmo fiz. Com esse friozinho com canela, só tem que tomar cuidado com a quantidade, porque ele realmente é uma opção um pouco mais calórica, se comparado com leite de vaca. Mas é muito bom, principalmente para quem é intolerante. Falando do recheio, até eu postei a crepioca de cacau com morango, com recheio de morango, né? A gente, assim, pensando em saudável, todo recheio que vai uma frutinha já de fato vira saudável, né? Porque a massa sempre vai ter uma massa, né? Vai ter um carboidrato. Se você coloca a frutinha, você vai já ajudar a dar fibras, vai dar o doce que é preciso para a sobremesa, né? E super saudável. Vai ter a fibra solúvel, fibra insolúvel que faz bem para o intestino e dá saciedade, né? E dá doçura que a gente precisa. E o consumo regular da fruta, né, Simone? Ele
treina o nosso paladar. A gente tem o paladar muito viciado e cada vez mais, né, pela procura de mais e mais açúcar. Tanto que as frutas acabaram perdendo espaço porque as pessoas acham um pouco doce, porque o seu paladar está viciado para preparações muito açucaradas. E isso, né, nessa tentativa que a gente está dando essas opções para vocês, é um treino para o paladar, para a gente conseguir reduzir o açúcar das receitas, a buscar preparações com menos excesso de açúcar. Então, as frutas nos ajudariam e muito para esse treino, né? E para essa troca mais inteligente, mais saudável. Sim. Ah, Tá perguntando como é que grelha a banana. Sou péssima na cozinha. Existem várias formas. Você pode grelhar numa frigideira antiaderente, só untada levemente com óleo de coco, né? Ou se for aquelas frigideiras que não precisa de óleo, também dá. Normalmente eu ponho, mesmo antiaderente, para garantir, você pode grelhar ela em rodelinha ou ela inteira. Existe também uma opção que é mais lenta de você abrir ela ao meio, né, no sentido do comprimento, e grelhar primeiro a parte de dentro e depois, sem tirar a casca, tá? Grelha a parte de dentro, que tem a polpa da fruta, e depois a parte de trás você serve ela na própria casca. Eu costumo tirar a casca, porque eu acho mais fácil e eu mais gosto. rápido. Eu corto na metade de comprido, já deixo ela grelhando a parte do meinho, né? Fica já torradinha, porque o Tem açúcar da açúcar, fruta, carameliza. ele já carameliza. Então, assim, quanto mais a banana ficar com pintinhas pretas a casca, ela tá mais docinha. Então, isso já vai, quando você colocar na frigideira, ela carameliza, ela fica torradinha. Acentua a doçura na hora de for consumir. A mesma coisa o abacaxi. Exato. Ah, eu adoro abacaxi. Outra fruta também, né, para a gente não esquecer, é a pera, né, gente? A pera também dá para fazer cozida no vinho, ou para quem não consome bebida alcoólica. Outro dia eu fiz no suco de uva e servi com iogurte grego. Nossa, ficou maravilhosa. Fica Nossa, super simples. Ficou bom. Até vou repostar, que está no meu outro Instagram. É super simples e gostoso. Dá para fazer com a maçã também, fica super bom. que bom. O que a Roseli está perguntando se Tirei a casca toda. tá certo. Mas ela tá Tá falando certo. isso para grelhar, né? É, Porque lembra que a gente deu a dica lá para congelar a banana, gente, tem que tirar a casca para fazer o sorvetinho, tá? Não é essa. Agora ela tá falando de grelhar. hoje Imagina tomei então. leite de inhame, bem gostoso. Também Olha era que um leite legal. vegetal, a gente esqueceu de falar, né? Eu nunca experimentei, tá? Esse eu não sei, nunca experimentei. Não sei falar sobre isso. Simone, sabe o que eu lembrei também com relação à fruta que você tinha dado a opção lá de colocar no chocolate? Fazer os espetinhos, né? Que é bem lúdico, é bem bonitinho, uma forma diferente de servir, espetar uva, morango, Eu falei, o tangerina, fundizinho, né? e fazer em forma de espetinho, né? Para servir para criança, também já incentivando ao consumo da fruta. É. Outras preparações é acrescentar iogurte, né? Para a gente fazer um flan, acrescentar ou manga, ou maracujá, ou fazer um falso mamão papaya, né? Que você pode bater ele com iogurte natural, um tipo de adoçante e o mamão, deixa bem cremoso, também fica super gostoso. Ou acrescentar gelatina e ele virar um flan. Nas forminhas de silicone, ó, tem uma receitinha que é o próprio flan mesmo de iogurte, que vai a gelatina natural, né? Incolor, coloca nessas forminhas e em cima, que ela tem uma decoraçãozinha aqui, em cima usar uma geleia feita da própria fruta, que a gente Nossa, também que gostoso. comentou, né, na outra live lá, de fazer a geleia com a própria fruta, sem, muitas vezes não vai precisar nem acrescentar nenhum recurso para adoçar, que o sabor doce da fruta acentua, e acrescentar a chia já vira também, né, essa geleinha é uma sobremesa para colocar em cima de um Delicioso. queijo, em cima desse flan, do pudim de chia. Chantilly de coco. Ai, foi um arraso, hein? Cadê? Pena que as veganas, que não tem ninguém vegano aqui, né? Na outra tinha, eu sabia quem eram. Mas não precisa ser vegano. Ah, mas eles gostam, né? Que dá para cobrir bolo, uma opção super bacana.
E gostosa. A Elaine adorou o chantilly de coco, ficou fã. Dei o meu todo para ela. Fala, Glau, como prepara o chantilly de coco? Ó, o chantilly de coco, a gente tem, ó, eu usei essa marca aqui, mas existem outras também. É feito com leite de coco em pó, né? Ele vai emulsificante e um adoçante. Tem, se vocês quiserem, depois mandem pra gente que a gente. Vamos publicar na nossa página, né? Se para ficar mais fácil para todo mundo ter a Vamos, receita, que é uma eu coisa bem tenho. diferente. Então, você já publicou, não? Reposta, Ah, mas eu então. publiquei no final do ano, depois da aula de culinária. Eu publico de novo, não tem problema. É um sabor, é bem gostoso, lógico que ele é calórico, né, gente? É coco, né? Mas é uma opção também para os veganos que em substituição do E chantilly rende, tradicional. Ah, e rende esse muito. esse leite de coco aqui, até estava falando no Face com a minha prima, minha xará, dá para fazer também o brigadeiro, fazendo um leite condensado com esse leite de coco e fazer um brigadeiro. Isso seria usado para quem tem intolerância à lactose, que não pode com leite condensado tradicional, e para os veganos também. Fica uma delícia. Eu fiz na Páscoa, Perfeito. maravilhoso. É, que mais? O Tem cookie. os bons, né? Os bons Ah, também. energéticos, que a gente pode usar a pasta de amendoim, pode usar bolos energéticos, seriam como se fossem umas mini trufas, tá, pessoal? Que a gente consegue usar também a pasta de amendoim, ou usando a tâmara, ou damasco, deixando de molho e batendo ele no liquidificador com uma fonte de gordura, ou com coco, um coco ralado, e depois forma as bolinhas. No meu Insta tem uma receitinha que eu fiz há um tempo atrás, aí eu usei só tâmara e coco, bem simplesinha, e o sabor docinho da fruta tira bem a vontade de comer o doce. Pode ser levado de lanche para quem trabalha, né? Para não ficar comendo chocolate o tempo inteiro ou comendo coisas bem mais calóricas. Sim. A Roseli, ela pôs aqui que pôs um pouco de água para grelhar. Acho que vai dar certo. Eu acho que é desnecessário. Pode pôr só um pouquinho de gordura e só vigiar para ele não grudar. Porque senão ele não vai ficar caramelado, ele vai ficar só cozido, né? A água vai tirar o contato quente junto com a fruta, então talvez ele não fique a marquinha. Quer falar alguma A coisa, Cê? tâmara, a tâmara com morango é delicioso também, né? É super saboroso, assim, você corta a tâmara no meio, coloca o moranguinho, nossa, que combinação Perfeito. perfeita. Parece um chocolate com morango. No final, assim, na boca, parece a tâmara Um sabor dá diferente, né? um sabor de chocolate. Outro um bolo que eu faço muito e eu amo, e é super nutritivo, super saudável, é o de maçã com nozes e uva passa. Esse bolo de maçã, a casca da maçã é feita, você não coloca leite, você bate a casca da maçã com ovo e pica a maçã. Então você tira o leite dessa receita, né? E fica um bolo delicioso, super gostoso. E usa o açúcar mascavo. Então, você Eu pode usar o faço demerara. Oi, Glau. eu faço um de banana similar a esse processo, só que esse não vai nem leite, aí a farinha seria o amaranto, que também não é um ingrediente caro. Esse não vai nem É leite nem barato. açúcar. A própria banana e vai um pouquinho de uva passa também para acentuar o sabor. E Que consegue dar delícia. estrutura no bolo, fica show de bola. Gente, alguma dúvida? Porque a gente tem 5 minutos, 4 minutos. Alguém Ô, tem ô, dúvida? Simone, falar do doce de leite vegano também, que a gente. Pode falar. ah, O doce de leite vegano é uma opção também muito gostosa para comer com queijo, ou comer ele puro, ou usar como recheio de bolo. E na preparação dele, tem várias formas de fazer. Eu faço um que eu acho mais simples, que usa castanha de caju demolhada, que ela dá corpo e usa o açúcar mascavo ou de coco, sendo que com açúcar de coco ele fica com um saborzinho maravilhoso, também é muito bom. Fica cremoso, né?
Isso fica. Ah, o abacate também, né, Simone? Que eu fiz até sua sugestão, abacate da beleza, para as pessoas que têm medo de comer Mousse da abacate. beleza. Eu como abacate toda semana. Normalmente, meu marido que faz, a gente faz simples mesmo, sem leite, sem nada, só com açúcar. E aí eu separei a minha parte, acrescentei o cacau, que também agrega vários nutrientes. Ficou maravilhoso. Polvilhei minhas lâminas de amêndoa lá. Nossa, Amêndoas. ficou delicioso. E Su- abacate é uma coisa que agora está na época, né? Com preço super É, bom, fácil de é, fazer esse rapidinho. eu postei, esse eu postei e você também, né? Eu Segui coloquei a o sua nome sugestão. Mousse da Beleza, porque a dermatologista pediu para eu falar sobre pele, aí eu coloquei duas receitas, uma de um suchá e um mousse da beleza, porque não tem erro, né? É uma sobremesa rápida e deliciosa, né? Nem lembra que tem abacate, porque o cacau é bem forte, né? O sabor do cacau É, é forte. acentua. E aí, pessoal, Bom, gente, gostaram aí? Tem alguma dúvida mais para a gente responder? tem 2 minutinhos. Vamos colocar Alguma essas opções dúvida? depois no nosso Insta, Simone, para as pessoas pegarem a receita na íntegra, né? Que aí eles podem Vamos. testar, vocês façam a receita, nos marquem aí, dê um feedback, o que acharam, se gostaram, né? Ah, ninguém tem Ah, dúvida, Glau. Simone, ficou faltando o bombonzinho de pasta de amendoim com chocolate, né? O bombom gelado também, que fica super fácil de É, fazer, né? E vocês usam essas forminhas de silicone, ó, tem de formato, ou aquelas mesmo simplesinhas de fazer pão de queijo, tem tamanhos diferentes. Aí derrete chocolate 70%, deixa no fundo, espera endurecer, depois põe pasta de amendoim, volta no freezer e depois, na hora de consumir, é só retirar e fica o bombonzinho para comer gelado, que sacia pra caramba, é super gostoso, né, delicioso. Sil? Oi, Fabi, Delicioso. chegou Oi, Fabi! atrasada! Nós Chegou estamos atrasada, acabando, que amiga. pena! Depois você vê a gravação, que legal. Mais uma É, amiga Nutri nossa aí. ai, que Ai, bom, que que legal. legal. Muito bom. Pessoal, vocês Então têm é isso, dúvida? Querem mais gente. algumas sugestões? Dá tempo? Ainda não, né, Simone? Só no Não, tchau a mesmo agora. gente já está com 1 minuto. Nem 1 minuto, vai encerrar daqui a pouquinho. Eu agradeço a você, Glau. A semana que vem tem a Obrigada. próxima sobre utilizações com os alimentos. Então, uma carne moída, o que pode ser feito com uma carne moída? Várias preparações. Abobrinha, várias preparações. Enfim, muita coisa por aí. Se tiverem dúvida, mande no direct da Gláucia ou meu, a gente manda as receitinhas. E a semana que vem, sexta-feira, a baladinha é com a Gláucia e com a Simone. Vamos postar as receitas aí para deixar. Estão pedindo as receitas, a gente vai deixar algumas lá para vocês ficarem com água na boca e testarem, né, pessoal? Façam o teste aí e depois dê um feedback para gente. Obrigado, Tá viu? certo? Obrigada a todos. A gente aguarda vocês na próxima, viu? Um Um beijo.